eu trouxe um tema que, na verdade, ele tem muito a ver com o Mahalila também. E com a primeira linha do Mahalila, é uma reflexão que, embora eu acredito que talvez vocês já tenham feito ou ouvido de algum trabalho espiritual, mas vale a pena a gente refletir no nosso dia a dia para que a gente entenda alguns aspectos que são muito importantes dentro do nosso caminho espiritual, mas também no nosso caminho de buscar uma vida, no mínimo uma vida com mais desapego emocional. Trata-se da maneira como a gente lida com os nossos desejos e aversões. Então, a base de várias práticas espirituais é você eliminar o desejo ou a aversão. Eu vou tirar essa palavra, eliminar, porque eu acho, na minha opinião, isso impossível. Como é que a gente lida com isso? Tanto o desejo quanto a aversão, eles fazem parte das nossas emoções básicas e fundamentais. Eu rejeito algumas coisas e quero algumas coisas. Mas como é que você lida com isso no seu dia a dia? Qual é o seu apego a essas emoções? Como é que isso impacta a sua vida no seu dia a dia? Então vamos imaginar o desejo. Então eu desejo alguma coisa e faço todo um movimento em relação ao desejo e ok, está ótimo. Mas quando o desejo ele vira um agarramento, quando o desejo ele vira alguma coisa que ele vira o centro da minha vida, no sentido emocional, quando eu começo a agarrar naquilo, ele começa a gerar problemas de medos, de ansiedades, de foco somente naquela situação. Então, vamos imaginar uma pessoa apaixonada por alguém. Então, eu acredito que todos nós, em algum momento, já vivemos isso, porque isso faz parte da nossa experiência. Então, assim, é difícil achar alguém que nunca se apaixonou. Então, vamos imaginar alguém que se apaixonou. Então, quando nós estamos mais imaturos, que a gente está agarrado completamente naquela situação de paixão. Então, você não consegue soltar, você não consegue fluir, você não consegue sequer viver a sua própria vida, porque você fica vivendo a vida do seu pensamento. Não é nem a vida do outro, é daquilo que você está imaginando, daquilo que você está criando. Então, quando nós ficamos nesse agarramento, então não é o desejo simplesmente um desejo, porque o desejo ele é uma força motivacional. Então, eu desejo estudar, eu desejo aprender. Sem o desejo, também não existe evolução, não existe movimento dentro de nós, porque nós não estamos nem com desejo, zero desejo. Uma pessoa não tem o zero desejo, ele fica sem essa motivação para buscar e para querer outras coisas. Então é o desejo que faz eu quero viajar, eu quero conhecer outros lugares, eu quero estudar, fazer faculdade, eu quero encontrar um relacionamento, eu quero comprar uma casa, mudar de emprego. Tudo isso ele é motivado pelo nosso desejo e ele está a nosso serviço, está a serviço da evolução. Mas quando esse desejo ele se distorce para um agarramento, aí nós começamos falando do Mahalila, cair nas serpentes do Mahalila, as serpentes do apego, porque eu não posso soltar, porque eu não posso fazer minimamente diferente, porque eu não confio no fluxo da vida. Então, no desejo que virou agarramento, nós precisamos de olhar para ele e ver o que está ali, o que está atrás do desejo. Então, vamos imaginar justamente o relacionamento afetivo, porque isso é mais fácil e todos nós já tivemos essa experiência, mas pode ser outra coisa. Então, você quer e quer e quer aquele emprego lá, mas aquele emprego te corresponde? Aquele emprego é o emprego que a sua alma ele está desejando? Ele de fato, aquele emprego ele vai fazer você crescer? Então, às vezes não. Então, aquele desejo lá se você quer o desejo, nós colocamos como se fosse, eu quero algo, eu quero uma experiência no trabalho, mas aquilo fica projetado num ponto. Então, quando a gente está num desejo agarrado, nós estamos transformando algo que é maior em um único ponto. Então, eu quero um relacionamento afetivo, eu quero viver essa experiência de um relacionamento afetivo.
por um momento da minha vida, eu coloco isso em alguém. Então, é aquele alguém que eu quero, é aquela pessoa. Mas aquela pessoa não quer você, ou não está funcionando, não dá. Então, não é aquela pessoa, mas o seu desejo de ter alguém é que deve ser alimentado, e não quando ele vira um agarramento e ele fica naquele ponto específico. Então, isso vale para várias situações. Para situações em que você deseja algo e que você projeta este algo em alguém ou alguma coisa. Então, ali nós estamos numa Halila na percepção limitada, quando nós transformamos algo que é maior em algo menor. Algo que eu pego a totalidade e coloco num ponto só. Então, no caso de um amor, por exemplo, de uma relação afetiva, pode ser, eu quero esse relacionamento, mas eu tô apaixonada por aquela pessoa, então eu não quero, não é um relacionamento, porque essa é a experiência expansiva, essa é a experiência grande, essa é o maior desse desejo, mas coloquei isso projetado em um único ponto, que é aquela situação específica, aquela pessoa específica, aquela situação específica. E ali, e se você deixa fluir, e se você sai deste agarramento, a própria vida, ela te conduz para aquilo que você desejou, porque o desejo aí, ele é importante, aquilo que você desejou, mas que é amplo e que é expansivo. E ali você pode depois encontrar uma outra pessoa e você vai ver que era muito mais sintonizado com aquilo que você queria ou que aquilo que você precisava na sua vida. Então, quando nós nos apegamos, nós estamos no agarramento, nós estamos limitando a nossa experiência e ficamos presos aqui naquela experiência, ficamos presos, frustrados, e um monte de outras emoções, elas vão surgindo dali. Uma decepção, uma falta de encontrar seu lugar, uma inveja até, todas as outras, uma frustração, uma raiva, uma inadequação, uma incapacidade de expansão do seu coração, porque nós ficamos ali presos naquela situação onde você percebe que eu não posso, eu estou agarrado nessas situações. Então esse é um lado da história, do agarramento e da aversão. Então você agarrou naquela história ali, colou ali e a sua vida não vai fluir. Você vai precisar soltar essa história. E as pessoas têm muitas dificuldades, nós todos, não estão deixando de me incluir nisso, de soltar algo onde você projetou algo. Então eu projeto que a minha felicidade vai ser assim, daquela maneira, e ela não está ali acontecendo, eu fico agarrado naquela situação. Então, a começar a perceber primeiro os pontos de agarramento seus, onde você está nos seus pontos de agarramento, é o primeiro passo para que a gente entenda isso. E no lado contrário está a aversão. A aversão é aquilo que eu não quero. Eu não quero e eu coloco toda uma força neste não querer. Eu não quero isso, eu não gosto disso, eu não concordo com isso. E aí vão todas as nossas brigas internas em relação a algo que de alguma maneira te impacta. E isso pode ser algo que uma ideologia, pode ser alguma coisa, até mesmo de ideias diferentes, né, de qualquer ideologia. Então eu tô com aversão àquilo, eu tenho aversão, e o seu movimento é aquele movimento de empurrar, de não querer, eu não quero isso. Então nós vamos observar que algumas pessoas desenvolvem muitas aversões. Em algumas situações a gente desenvolve em algum determinado momento da nossa vida uma grande aversão a algumas situações. Então não consigo nem ver aquela pessoa, não consigo nem ver aquela ideia, ou não, aquilo me causa mal-estar. Então nós vamos entrar numa coisa de ficar o tempo inteiro brigando com essas situações. Então são essas duas polaridades que geram várias emoções, que depois a gente vai ver que elas são complexas para nós. Emoções de apego ou aversão, verso e reverso da mesma moeda, e que geram muitos problemas na nossa vida. Então o ponto aqui é como que nós vamos lidar com isso, porque a aversão, ela gera emoções de raiva, de briga, de luta constante, de medo,
Então, assim, de comparação o tempo inteiro. Então, quantas vezes nós estamos nessas emoções pesadas e densas e se você for observando camada a camada dessas emoções, lá no fundo tem o desejo, o agarramento, não é o desejo, como eu estou dizendo, o desejo normal que a gente tem, mas tem um agarramento ou tem uma aversão. Eu tenho um agarramento ou uma aversão. Isso gera inúmeros problemas nossos que a gente lida com eles e que não sabemos como resolvê-los, problemas de densidades emocionais pesadas, de frustração, de raiva, de inveja, de comparação, de situações onde você mina a sua energia porque e você não sabe lidar com aquilo, porque é horrível sentir a nossa energia minada, a gente se sente mal com essa carga de frustração e tudo, sendo que a gente poderia observar isso, esses agarramentos e soltar um pouco, tentar soltar um pouco pelo menos. Então, quando você observa isso, nós vamos olhando qual é o caminho onde você consegue soltar. Então, nós temos algumas meditações que são algumas práticas espirituais que são justamente para observar o agarramento e a aversão. Que, por exemplo, a meditação Vipassana, onde as pessoas ficam quase sempre, o início de uma meditação Vipassana, são 10 dias de meditação constante, onde você observa, então tem toda uma técnica, toda uma prática, onde você observa justamente os seus pontos de agarramento e os seus pontos de aversão. Todos os dois geram muitos sofrimentos e muitos problemas na nossa vida. Então nós começamos com, tanto num quanto o outro, a ativar excessivamente a nossa mente, no sentido de criar situações. Nós vamos criando situações, saímos do momento presente, deixamos de apreciar o momento presente e entramos num lugar de querer controlar. Então, todos dois vão nos levar numa ilusão muito grande de controle, sendo que esse controle, de fato, a gente não tem, né, gente? A gente fica querendo controlar as situações, mas nós não temos tanto controle. Aliás, a gente não tem controle quase nenhum dos fatos e da vida. A gente tem controle sobre as nossas emoções, sobre como é que nós vamos lidar com isso, como que esse controle, esse mesmo, ele exige um trabalho pessoal de autoobservação para que você possa soltar as emoções. Então, a minha proposta nessa semana é que você observe dentro daquilo que você está sentindo e aquilo que te incomoda na sua postura, que te incomoda nas suas emoções, se isso tem a ver com agarramento ou aversão. Nas discussões que você entra, nas brigas que você tem, na autoafirmação dos seus pontos de vista, se isso tem a ver com agarramento ou aversão. Cada vez que você observa isso, tenta observar estas emoções no seu corpo. Como é que é corporalmente estar agarrado? Como é que é corporalmente estar numa situação de aversão? Quando você percebe isso na sua relação com o outro, quando você observa na sua conversa com uma pessoa, nas suas relações afetivas com os amigos, no estilo de conversa que vocês têm, que você mantém, tem ali agarramento, aversão. Tem ali autoafirmação, porque quando você está no agarramento, nós temos ali, nas duas polaridades, nós temos muita autoafirmação. Meu ponto de vista é esse, e é esse que vale, eu fico lutando por ele. Então isso é agarramento. Fico lutando pelo que eu acredito, sem deixar que o outro pense do jeito que ele quiser, haja do jeito que ele quiser. Então nós vamos ali buscando esta autoafirmação. Isso é fonte de muito sofrimento e de desvio do fluxo interno do seu rio profundo, da sua conexão espiritual, seu rio profundo,
ele não pode fluir se você está agarrado nas beiradas. E esses dois lados são as beiradas desse rio. Então, para que a gente ande no meio desse rio profundo, esse rio da existência interna que passa dentro de todos nós, para que a gente se conecte com esse fluxo, nós precisamos aprender a soltar os agarramentos e as aversões. No dia a dia, nós temos essa oportunidade de perceber. Isso que eu fiz aqui é agarramento? Isso que eu fiz ali tem um lado meu de aversão? Então volta para o centro e deixa ser, solte isso, deixe ser, apenas fique dentro do seu centro, nessa equanimidade, nessa observação. Existe isso, não significa que eu goste disso, mas eu não preciso lutar contra isso, nem agarrar isso aqui, vou deixar a vida me conduzir. Então, é isso que eu queria compartilhar nessa segunda-feira e propor como exercício de observação. Um grande beijo a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui.